graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Eu quero dizer aqui para você que hoje, nesse momento, Deus tem uma palavra para você. Fique até o final desse vídeo que Deus irá falar com você. Primeira coisa, você que não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Você que já se inscreveu, dê um like, compartilhe, ative o sininho para que o YouTube notifique você de todas as mensagens da palavra de Deus quando chegar para você e ao seu coração. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus ao seu coração, uma passagem bíblica, porque a Bíblia diz que a única coisa que transforma o homem é a palavra de Deus. É a mensagem de Jesus, é a mensagem do Altíssimo, ao qual aquele que veio ao mundo e morreu, entregou a própria vida por nós. Amém? Segundo o Evangelho de São Mateus, escrito pelo Senhor Jesus Cristo, capítulo 18, versículo 12. Capítulo 18, o versículo 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 12. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. Então o evangelho qual nós lemos aqui de Mateus vai nos deixar aqui explícito, aparentemente vai nos deixar que Jesus está contando uma parábola. Todos nós sabemos que parábola era a história que Jesus contava para o povo de Israel e histórias de Israel. Então Jesus está contando aqui uma parábola e ele está dizendo aqui aos seus discípulos, ministrando aos seus discípulos. Primeiro ele fala quem é maior no reino dos céus. Depois ele dá uma advertência para não causar o pecado, para que as pessoas não causem o pecado. E aí o terceiro ele vai contar uma parábola da ovelha perdida e diz: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele deve fazer? Abre aqui uma interrogação. Jesus diz aos discípulos: se você, um pastor, tiver 100 ovelhas e se perdeu uma, o que você deve fazer? Automaticamente Jesus está deixando incógnita na mente dos discípulos, dizendo para eles assim, perguntando, fazendo uma pergunta: se uma ovelha sai do seu pasto, se a qual eu coloquei 100 ovelhas nas suas mãos, e você está deixando uma ovelha, a 100ª, embora, o que você vai fazer? Então os discípulos começam a refletir o que eles iam fazer. Lógico que automaticamente uma pessoa sã, na sua consciência sã, ia dizer: não, eu tenho que ir atrás daquela ovelha, eu tenho que resgatar aquela ovelha, porque quem deixou nas minhas mãos foi o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Então nós entendemos uma coisa, que nós estamos diante de uma história, de uma parábola que nos dá a entender que Jesus ele ama a todos, ele ama todas as ovelhas, ainda mais as que estão perdidas. Então dá para entender aqui que Jesus está dizendo: se você perder uma ovelha, se uma ovelha parar de comer no pasto, se você chegar no outro dia e não tiver, ou tiver faltando uma ovelha, o que você irá fazer? Eu quero deixar essa mensagem para você. Quantas vidas e quantas almas que após a pandemia se perderam, não estão mais congregando, não estão mais na casa do Senhor. Qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? Será que essa ovelha que se perdeu, será que essa alma que se perdeu não é a 100ª, como disse Jesus? Jesus está falando através de números, 100 ovelhas, uma matemática. Jesus está querendo dizer para os discípulos assim: você pode ter 99 ovelhas dentro do aprisco, mas se uma se perder, acabou o propósito, acabou o reino, acabou o ajuntamento de ovelhas, acabou o amor, acabou a compaixão. Jesus está dizendo para os discípulos: se você perder uma ovelha, você pode ter 99, mas não tem jeito, haverá tristeza no aprisco, haverá tristeza no coração de um pastor. O que nós temos feito quando nós perdemos uma ovelha? Quando uma ovelha se desvia, cai, sai da presença do Senhor, qual é a nossa atitude como cristão? Qual é a nossa atitude quando Deus coloca ovelhas, homens e mulheres nas nossas mãos para apacentarmos essas almas?
O que nós fazemos? Nós mandamos mensagem, ligamos, ó a era da tecnologia. O que Jesus está dizendo para os discípulos: se você perder uma ovelha, você pode ter 99, ainda irá fazer falta. Jesus está colocando uma responsabilidade sobre os discípulos. Está dizendo para eles que se eles tiverem 100 ovelhas, aquela que foi embora, eles darão conta. Jesus está dizendo, colocando na mente dos discípulos: o que adianta eu ganhar o mundo todo e eu perder uma alma, a minha alma? Jesus está falando assim: se coloque no lugar daquela ovelha, porque quando você perde uma ovelha, você não sabe onde a ovelha está, se ela está comendo, se está bebendo, se ela está machucada. Jesus quis dizer para os discípulos aqui: se coloque no lugar daquela ovelha, porque você é pastor, porque você é apacentador de ovelha, porque eu escolhi vocês. Quando Jesus escolhe os discípulos para apacentar ovelhas, quando ele diz essa parábola, ele está dizendo que escolheu homens e mulheres de Deus aptos para cuidar das ovelhas. Então Jesus manda essa pergunta para eles e depois responde: não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? Quando Jesus está dizendo deixar no monte, é no alto, é a seguro, é debaixo da sombra do Altíssimo. Deixar no monte aqui é deixar seguro em cima, aonde as raposas não virão, aonde as raposas não vão querer pegar as ovelhas, é onde as raposas não podem chegar, é o limite. Deixar no alto é deixar em segurança, no monte. Olho para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Jesus está dizendo: você pega as 99, coloca no alto, no monte, e é necessário que você vá buscar aquela que se perdeu. Quando você perde uma ovelha, você pega as 99 que estão no aprisco e coloca no monte, na presença de Deus, debaixo da nuvem do Senhor, debaixo das asas do Senhor, nos braços do Senhor, coloca elas e vai buscar aquela que se perdeu, porque essas 99 já estão comendo, já estão bebendo, já estão se alimentando, mas essa que se perdeu está passando necessidade, está passando fome, não sabe o caminho de volta. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês sabem o caminho de volta, mas essa ovelha que se perdeu não sabe o caminho de voltar para casa de novo. Quantas ovelhas se perderam? Quantas ovelhas? E quando eu falo se perderam, eu falo no universal, eu falo abrangindo. A palavra se perder se diz que essa ovelha se perdeu para o mundo, essa ovelha se perdeu para as drogas, essa ovelha se perdeu para a bebida, essa ovelha se perdeu para a prostituição, ela se perdeu no mundo, voltou de novo no mundo e não consegue sair mais, ela se perde em meio ao mundo, em meio ao clima mundano, em meio à Babilônia. Então ela não consegue voltar mais porque ela se perdeu, ela não pode mais, não tem como mais escutar ou ver o seu pastor, porque agora o seu pastor está longe, ela se perdeu no meio do caminho. Só há dois caminhos, Jesus é um desses dois caminhos, o outro caminho é o caminho mais largo, a porta é estreita. Então essa ovelha se perde em meio às aflições, em meio ao mundo, e é necessário que o pastor vá buscar essa ovelha. E quando ele está falando de pastor, ele está falando de homem que é apacentador de ovelha. Apacentador significa aquele que tem uma palavra de esperança, aquele que tem uma palavra de fé. E Jesus está dizendo para os discípulos: quando você for buscar essas ovelhas, você se lembre que você é apacentador. Você não pode buscar essa ovelha acusando, sendo um promotor. Você não pode buscar essa ovelha acusando ela do que ela fez. Não, vá buscar essa ovelha e deixa as 99 no alto, no monte, guardada no Senhor. E quando fala no monte, é guardado na palavra do Altíssimo. Então vai dizer aqui que ele está perdida, o versículo 13: e se encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Ele encontrou a ovelha perdida. E eu quero dar uma notícia para você: nós éramos ovelha perdida, Jesus nos encontrou. Nós estávamos no mundo sem pastor, comendo do lixo dessa terra, do lixo desse mundo, passando mal todos os dias, mas o pastor dos pastores nos encontrou e se chama Jesus Cristo. Ele teve um encontro conosco, ele limpou as nossas feridas, ele carregou nós no seu colo, ele tratou das nossas feridas, das nossas tristezas, das depressões, curou a nossa alma, o nosso espírito, a nossa enfermidade física. Ele nos buscou, ele deixou as 99 e veio para nos buscar através do Espírito Santo de Deus.
Então o maior pastor ainda se chama Jesus Cristo, porque deu a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo para os discípulos: será que vocês é capazes de dar a vida pelas minhas ovelhas? Como eu disse aqui, apacentador, aquele que deu uma palavra para apacentar e não para acusar. E disse que ele vai se alegrar, o pastor vai se alegrar quando encontrar a ovelha perdida. Hoje Jesus te encontra e te diz: volta para o aprisco, volta para os braços do Senhor. Se for possível, Jesus te pega no colo. Se for possível, Jesus envia profeta. Se for possível, Jesus alimenta a sua casa, a sua família. Jesus tira das drogas, do vício. Jesus faz o que for para que você volte para o aprisco. 14. Da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se percam. Deus não tem prazer na perda do homem. Deus não tem prazer na morte infâmia do homem. Deus não tem prazer quando aquela ovelha se perde, quando ela volta para o mundo. Não há alegria em Deus, há uma tristeza no Senhor. É por isso que Ele chama aqueles apacentadores de ovelhas: vá buscar a ovelha perdida, vá ao encontro da ovelha perdida. Paulo era uma ovelha perdida, estava perseguindo o evangelho, os cristãos daquela época, e Jesus teve um encontro com ele. Paulo foi evangelizado pelo próprio Jesus Cristo, por isso que é considerado apóstolo. O próprio Jesus o evangelizou. Quantas pessoas Deus tem usado para falar com você? Quantas pessoas Deus tem usado para te entregar um recado, para falar para você voltar, mas o seu coração continua duro, porque você está olhando os homens. Olhe Jesus, o apacentador da sua vida e da sua alma, aquele que morreu pelos seus pecados, aquele que foi até o Gólgota, aquele que se entregou numa cruz que não era para ele, aquele que em sua cabeça foi uma coroa de 12 espinhos, em seus pés foi marcado com um prego, aquele que as suas mãos foram marcadas com prego, o seu corpo foi marcado com caniço de chumbo e de osso, mais de 40 chibatadas ele tomou. Por quê? Para que hoje você fosse a ovelha dele, para que hoje você fosse a ovelha perdida que foi resgatada. Eu quero deixar essa mensagem para você. Se você é a ovelha perdida, hoje Jesus está falando com você: volte para os caminhos de Jesus, porque Ele te encontrou aqui através da palavra. Ele te encontrou. A cruz é a maior amostra do mundo todo que Jesus te encontrou. O sacrifício dele na cruz. Volte para os caminhos de Jesus aqui. A você que está perdido e você que ainda não entregou a vida para Jesus, está vendo essa guerra, está vendo essa luta, essa prova, nação contra nação, é bíblico. Volte para Jesus. O mundo espera um governador, um presidente, mas a igreja do Senhor espera o apacentador. Espera o Messias, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. E diz a Bíblia que o Pai não tem alegria na ovelha perdida. O Pai não tem alegria. Você que saiu do Evangelho, o Pai não tem alegria que você está fora. Você que voltou para o mundo, o Pai não tem alegria nenhuma. Há uma tristeza no coração do Pai, porque Ele quer que você volte para o aprisco. Agora eu quero dizer para você, que é apacentador de ovelha, que está desanimado, fraco, eu quero dizer para você: você dará conta dessas almas para o pastor que é Jesus. Ainda dá tempo. Mande uma mensagem, vá visitar alguém, liga, faça a sua parte. Deus quer levantar o teu ministério de novo como apacentador de ovelhas. A pandemia está passando, mas o projeto e o plano e o ministério que Deus tem na sua vida não irá de passar. Deus conta com você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério grandemente. Que você continue firme nos caminhos do Senhor Jesus. Você que está sendo apacentado, continue na aljava do Senhor. Continue no aprisco do Senhor, que Ele tem muito alimento para te dar. E você que está apacentando a ovelha, continue firme, orando, jejuando, lendo a palavra, pedindo graça e misericórdia para Deus, que Ele vai te dar e vai te capacitar.